Caríssimos irmãos e irmãs, não escondo a minha alegria por estar aqui de novo neste lugar. Cada pessoa, cada coisa que a gente observa e vê me lembra o tempo que a gente passou aqui. E ver como as coisas evoluem, crescem, avançam, a criança cresce, se torna coroinha e assim vai. Isto que é coisa de Deus, a vida que prevalece, a vida que cresce. Então é muito bom voltar reconhecendo também que aqui a gente aprendeu muitas coisas, né? Além da língua, que ainda estou aprendendo, a gente aprendeu e aprende a ser missionário, a gente aprende a ser pastor, a gente aprende a viver como segundo a vontade de Deus, a nossa vocação, porque é algo que a gente vai crescendo um pouquinho por vez. Também com muita gratidão a todos os xaverianos que nestas décadas, por muito tempo, aqui serviram esta paróquia, assim como continua servindo a prelazia do Alto Xingu, Tucumã. Isto me dá também muito orgulho. A gente fica admirado, vendo tantos frutos, vendo que as coisas estão crescendo. Me lembro, por exemplo, quando a gente chegou, né, o Padre Mateus lá em São Félix, como ele foi muito atencioso, me dizendo como a gente faz para se entrosar melhor nas coisas locais, por exemplo, na língua, o fato de falar somente a língua portuguesa e não falar as duas. Assim como o Padre José, quando fomos numa comunidade uma vez, e eu disse: Padre, fizemos 2 horas de carro para chegar aqui, debaixo da chuva, e aqui tem somente 10 pessoas na comunidade. Será que não está na hora de fechar esta comunidade? Ele me olhou, de um olhar que até hoje lembro, ele disse: eu não saí lá da Itália, eu não deixei a minha terra para fechar a comunidade. A gente está aqui para abrir comunidades e para fortalecer aquelas que aqui estão. Foi a última vez que eu me permiti de falar alguma coisa, fiquei só olhando, só aprendendo. Isto que é muito bom, aprender junto com aqueles que aqui estão há muito tempo, que moram aqui, que já aprenderam a conviver com este ambiente com tantos desafios. E a presença de cada um de vocês aqui hoje é sinal, mais um sinal do Cristo ressuscitado. A presença do Padre Valdinei, a presença dos coroinhas, de todos os ministérios que estão acontecendo, é mais um sinal que Cristo está vivo e que nós o encontramos. Às vezes a gente se pergunta, eu me pergunto, mas quando eu me encontrei com o ressuscitado? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. E a gente olha as consequências do encontro, as consequências. Assim como os discípulos se tornaram apóstolos e deram a própria vida para Jesus Cristo. Então elas são provas que elas se encontraram com o ressuscitado. E assim nós temos que ser esta prova, as consequências, o nosso engajamento, o nosso estarmos aqui hoje. E nós temos que olhar ao redor de nós também os demais sinais que aqui estão. Por exemplo, no tempo de Jesus, aquela pedra que tinha sido retirada, que foi reconhecida como um sinal que algo tinha acontecido. Quantas pedras já tiradas do peso do nosso coração a gente experimentou, ou a gente foi um instrumento para ajudar os demais a se aliviar de uma preocupação, de um luto, de uma perca. Isto quer dizer ser igreja também. Ser instrumentos nas mãos de Deus para tirar as pedras que às vezes pesam em cima do nosso ombro, do nosso coração. E assim como aqueles panos que estavam lá dentro do túmulo, quantas vezes pessoas fazendo coisas até escondidas quando ninguém está,
ou preparando um café, ou arrumando a igreja, as flores, ou saindo de casa, lá de moto, debaixo da chuva, para abrir a igreja, para participar daquela celebração que acontece, de repente, 4 vezes no ano. Então, apesar de tudo, a gente vai. Coisas escondidas que ninguém enxerga, mas que são sinais da ressurreição. Assim como aqueles anjos que apareceram a Madalena, dando tranquilidade para ela que não entendeu logo, mas depois quando Jesus chamou por nome Maria, ela respondeu Rabuni, reconheceu o mestre. O chamar por nome, não somente ser genéricos, mas poder olhar nos olhos de cada pessoa e dizer obrigado por estar aqui, mesmo chorando, mesmo com os seus desafios do dia a dia, está colaborando dentro da igreja. São sinais da presença do ressuscitado, os frutos do encontro. Assim como quando a gente vai na praia, acho que não é tempo de praia agora não, né? No Xingu, ainda não, está cedo. Então quando a gente vai lá na praia, volta bronzeado, é brilhante a pele. Não dá para esconder, não dá para dizer, eu estava lá em casa doente. Não, eu estava na praia. Então dá para ver quando a gente se encontra com algo de grande, de maravilhoso. Assim o encontro com Jesus. A gente volta também da missa com uma energia nova para se comprometer. Comprometer no dia a dia, nas pastorais, na família, no trabalho, no compromisso social. Uma vida nova em Cristo Jesus. Estes são os sinais da presença do ressuscitado. Assim como aquelas marcas de Jesus quando apareceu, apesar das nossas doenças e enfermidades, tem muitas pessoas que continuam a acreditar no Senhor. Tem outras pessoas que quando aparece uma cruz, deixam tudo. Dão um chute no balde com leite dentro, derrama e vai embora. Dizendo, Deus não me escuta, Deus não me ama. Mas tem pessoas que mesmo na cruz, permanecem fiéis ao Senhor. Dizendo, talvez eu não sei, não entendo. Mas por tudo tem o seu tempo. Eu vou entender. No final tudo vai dar certo. E se não está dando certo agora, é porque ainda não está na hora. Mas é naquele momento que a comunidade também se junta para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo. Isto é mais um sinal. Olha as suas pastorais no meio de nós, inclusive as pastorais sociais, a Caritas, como deveria ser aquelas expressões da caridade da nossa paróquia, da nossa comunidade, que reconhece, assim como a pastoral da família, enfim, pastoral da criança, pastorais que vão ao encontro das pessoas necessitadas, que têm os sinais, as marcas do crucificado. E a fração do pão. E hoje, o evangelho de hoje nos lembra um pouquinho também este milagre da pesca milagrosa, né? Na primeira parte do evangelho, a gente encontra quem? A gente encontra discípulos que estavam desanimados. Pedro e os demais que tinham apontado tudo em Cristo Jesus e que pareceu que tudo caiu. Nossa, Jesus é agora que ele morreu. O que vamos fazer? Então eles voltaram de novo para o que sabiam fazer antes, para a pesca. O que eles apanharam? Nada. São mosquitos, né? Muriçoca pegando eles. Então eles não pescaram nada. Eles estavam tristes, mas alguém percebeu a tristeza dos discípulos, perguntando, você tem peixes? Não. E aquele homem misterioso propôs um caminho. E o caminho foi aquele de, mais uma vez, jogar a rede ao mar. E eles, percebendo que ele não era um qualquer, na fé jogaram esta rede
e apanharam uma quantidade muito grande de peixes. Agindo. Quando a gente só fica refletindo, será que é, não é, e a gente não age, as coisas não acontecem. Quando Jesus nos fala de amar, de perdoar, somente praticando o amor, praticando o perdão, o serviço, o lava-pés, que a gente vai se encontrar com o ressuscitado. Eu acredito que todos nós pensamos no tempo da festividade, todos nós trabalhando, que nem doidos, né? Mas à noite a gente está feliz por ter dado, porque a gente acredita ser doado naquele dia. Quando a gente age, nós sentimos as consequências do encontro com o ressuscitado. E a maioria das vezes é a paz. A paz. O corpo está cansado, mas o nosso espírito está firme, está feliz. E nós encontramos força para continuar a nossa jornada. Então os discípulos reconheceram, Ele é o Senhor. Quem foi o primeiro que reconheceu? O discípulo amado. Quem ama chega antes. Como lá os dois discípulos indo ao túmulo de Jesus. Pedro chegou depois e João chegou por primeiro. Isto quer dizer que todos nós temos que ter aquelas intuições para enxergar um pouquinho mais para frente e ajudar aqueles que são constituídos na hierarquia, os padres, os bispos, enfim, para poder reconhecer aqui é o caminho que nos leva ao encontro com o ressuscitado. O discernimento comunitário é muito, muito importante. E Pedro, ele se joga no mar, nada até a praia para se encontrar quanto antes com o ressuscitado. Este encontro com o ressuscitado é o que mais ele esperava. E a gente se pergunta quanto nós desejamos o encontro com o ressuscitado. Nós o desejamos com todo o nosso ser ou se acontecer a gente vai acolher? Quem deseja com todo o seu ser uma coisa, esta coisa acontece. Mas desejar não é esperar, é fazer de tudo para que isto se realize, fazendo toda a nossa parte. E aconteceu este encontro com o ressuscitado, Jesus pediu um pouquinho de peixe, e Pedro, na sua generosidade, trouxe todos os peixes. E o detalhe do evangelista diz que a rede não se quebrou. E nós pensamos o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, quanto é difícil manter a nossa igreja no mundo inteiro unida, que a rede não se quebre. Então o trabalho, a missão que Jesus deu a Pedro foi aquela de manter a unidade dentro da igreja. E nós, no nosso pequeno, dentro de casa, na comunidade, na paróquia, na diocese, manter a unidade. Saber lidar com o diferente, valorizar cada um e dar a direção, o rumo para seguir. E o rumo é Jesus Cristo. Amar como Ele, teu canto, né, de Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, amar, pensar, falar. Que no nosso dia a dia possamos colocar este como termômetro, como paradigma do nosso agir, como Jesus. O Evangelho termina com aquele que é considerado o chamado de Pedro. Mas Pedro já não tinha sido chamado uma vez, quando estava pescando? Você será pescador de homens? Sim, mas agora Pedro se tornou um pouquinho menos duro. A gente vê um Pedro que sempre cabeça dura, ele vai para frente. É um Pedro que experimentou a fragilidade dele. Ele traiu Jesus quando ele ficou longe da cruz. Somente o discípulo amado, Maria e algumas mulheres estavam lá aos pés da cruz. Pedro experimentou a sua fragilidade. Ele se achava o cara. Quando nós experimentamos que, apesar da nossa boa vontade,
erro sem querer, a gente faz. Paciência. E o que diz Jesus? Tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. O sinal que nós amamos a Deus é amar os nossos irmãos. Um dos sinais. Amar a Deus se expressa no sinal de amar, de cuidar, de servir os nossos irmãos. Começando com aqueles que estão perto de nós, mas também alcançando até os confins da terra. E nós sabemos como Jesus, por 2 vezes, ele perguntou: tu me amas daquela forma que eu te amei, até o dom da vida, com todo o meu ser? E Pedro, por 2 vezes, disse: Senhor, eu te amo deste jeito. Não consigo chegar até lá, porque já experimentei a fragilidade. Mas mesmo Jesus, ele diz: me ame do teu jeito, apacenta as ovelhas. E na 3ª vez, Jesus abaixa um pouquinho o nível. Então, Pedro, você me ama deste jeito que você sabe fazer? Você me entendeu. Eu te amo assim, este é o máximo que eu posso. Tudo bem, mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Segue-me com as tuas riquezas e com as tuas fragilidades, com os teus carismas e com os teus pecados. Segue-me. Seguir Jesus. Quem segue Jesus não são os perfeitos, mas são aqueles que se sentiram chamados. E nós aqui estamos, todos nós, com os nossos dons, carismas e com as nossas fragilidades. Todos nós seguindo o Mestre Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos ser felizes, orgulhosos de ser Igreja Católica. Obrigado, Senhor, por ter Maria como nossa mãe. Obrigado, Senhor, pelos sacramentos, pelo batismo, que nos conforma a Cristo, Filho de Deus, em Cristo Jesus. Obrigado pelo sacramento da reconciliação, pedir perdão e acolher perdão, na certeza que Deus nos perdoou, na certeza absoluta. Que bonito, todos os sacramentos, o matrimônio, a ordem sagrada, o crisma, a unção dos enfermos, tudo são instrumentos, as ações que Deus age através dos ministros ordenados. Obrigado, Senhor, por esta fé. Obrigado porque você me chama a colaborar, do meu jeito, com as minhas fragilidades, os meus dons, trabalhar na edificação da igreja para ser sinal da ressurreição. Que as pessoas nos encontrando possam dizer: estou vendo algo em você que é diferente. E através da nossa pessoa, as pessoas possam sair um pouquinho mais aliviadas, um pouquinho mais com esperança no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos renovar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,